Você já se perguntou como que os profissionais da saúde e esportistas se cuidam, né? Cuidam de si mesmo? Pois é, esse aqui é o Tá na Mesa, um podcast diferente, um podcast que a gente fica sabendo o que profissionais da saúde e esportistas fazem, muito mais do que eles falam. E aí quem tá na mesa com a gente aqui hoje é o Brunão. Peraí, te chamam de Brunão ou de Bruninho? Como é que te chamam mais aí? Pode ser de Bruno, normalmente. Então só Bruno. É o Isso Bruno. aí. Bruno, seja bem-vindo. Prazer aí, muito obrigado. Bruno parece que bateu um recorde há pouco tempo aí na corrida, não é isso? Isso sim. Então, Bruno, fala aí um pouco pra gente aí dessa... Fala o teu currículo aí pra gente aí um pouco. Então, Léo, eu comecei a correr tem 1 ano e 5 meses, não tem tanto tempo, né? Agora tá fazendo 6 meses, finalzinho. E recentemente eu participei do Campeonato Brasileiro de Skyrunning e fui campeão brasileiro sub-23 e também lá nos dias eu competi com todas as categorias, fui campeão geral no primeiro dia. Aí sim eu bati o recorde lá do Pico da Bandeira, que é a terceira montanha mais alta do país. E no segundo dia eu fiquei em segundo geral também, numa prova de 27 quilômetros lá. Então foram 2 dias de competição bem duro, mas foi bem divertido. 27 quilômetros subida. São 13 quilômetros de subida e 14 de descida, ininterruptos. Na verdade, acho que é bom você explicar pra galera, que até acho que uma boa parte da galera que corre não deve saber o que é Skyrunning. Sim, então, Skyrunning, ele é uma modalidade que não é muito comum aqui no Brasil, ele surgiu na Europa, né? E hoje em dia a gente tá começando a ter a federação de Skyrunning aqui no Brasil e tal. O esporte está crescendo cada vez mais. E, enfim, o Skyrunning ele tem algumas coisas assim que são bem específicas dele, que precisa ser necessariamente a corrida na montanha e tal. 40% da prova tem que ser acima dos 2.500 metros de altitude, mantendo essa altitude durante essa parte do percurso. Então é bem diferente das provas de rua que a gente está acostumado. Mas é bem diferente das provas de montanha também? De montanha também, tipo das provas de trail, por exemplo, que a gente vê aqui no Brasil. Vou dar um exemplo, a WTR, que é uma prova muito comum aqui, que uma galera corre, o Xterra. É a que eu mais gosto. Isso aí é bem diferente, porque são provas com muito mais altimetria e provas assim com terreno mais duro, um terreno mais técnico e que exige muito treinamento diferente, né? Eu lembro de uma famosa, pra mim, na minha época, que até então era tipo isso que tinha, da Mizuno Uphill, né? Sim, mas é bem mais diferente. punk, é bem diferente. Mizuno Uphill é na rua, né? Digamos sim. assim, é na estrada. Eu não diria que é mais punk, porque eu acho que todos os esportes têm sua especificidade, sabe? Tipo assim, enquanto eu vou ser um cara um pouco mais forte em subida técnica, eu vou conseguir estar correndo em um lugar mais difícil, assim. Também vão ter pessoas que vão estar treinando para essas provas de trail, por exemplo, a WTR, Xterra ou a Mizuno Uphill, que vão ser mais velozes do que eu num terreno solto, assim, num terreno plano. Então, toda prova acho que tem a sua dificuldade, assim, como qualquer outro esporte, sabe? Mas eu acho que uma agrega muito a outra, sabe? A gente precisa ser bem versátil, saber lidar com todos os terrenos e não ser bom numa coisa só. Até porque no início, nos finais das provas de Skyrunning, você precisa ser rápido também para poder correr rápido na rua, poder correr rápido numa subida solta. Então não é basicamente só ser bom na trilha, sabe? Tem que ser bom em todas as variedades. Mas eu falo para as pessoas, por mais de um motivo, também porque é a área que eu trabalho, né, estudo isso, então eu falo que a corrida de montanha já, né, que é a área que eu fazia, né, muito, uma época da minha vida fiz bastante, não tem nada a ver com a corrida de rua, né, cara? A corrida de rua acho que talvez seja o único esporte que você fica numa fonte energética só ali, meio que constante, e capaz de você entrar até em transe, você consegue ir correndo sem, assim, pensando na vida e desligar um pouco de tudo e só continuar ali correndo, quase que sem sequer se preocupar no chão que está pisando ali e tudo mais. E numa corrida de montanha, irmão, é pupila dilatada o tempo inteiro e prestando muita atenção que um passo em falso é uma lesão séria. Eu já vi fratura exposta, eu já tive lesões sérias e já vi fratura exposta, já vi gente se arrasar, sem contar os penhascos que a gente passa do lado, assim, tu fala, pô, se eu caio aqui, eu não sei nem o que é
como que ia terminar. Não, é verdade. Então é outro esporte, não tem nada a ver com a É outra corridinha coisa de rua, completamente diferente. Eu acho que, igual você falou, a pupila dilatada e tal, eu acho que uma parte muito interessante que me faz gostar muito do esporte é a quantidade de estímulo visual que a gente tem, assim, toda hora. Ter que estar pulando o negócio, abaixando, mas sem tentando não mudar muito a sua mecânica para não perder muito ali o ritmo que você tá mantendo, sabe? Então eu acho que é um esporte que engloba muita coisa assim do nosso corpo. Você vê até muita diferença entre os corredores de montanha e os corredores de rua. Uhum. Eu sou magrinho assim e tal, mas os corredores de rua são mais ainda, eles são mais fininhos ainda. E o corredor de montanha normalmente vai ter calcanhar um pouco mais largo assim, o músculo da perna um pouco mais desenvolvido, sabe? Muito impacto, Porque né, cara? demanda bastante, sim. Então E eu tenho até uma história pra contar em relação ao que você falou de pode cair de penhasco e tal. Na minha primeira prova de skyrunning, que inclusive eu vou correr de novo essa prova esse ano, vai ser minha próxima prova lá em Catas Altas. Eu tava subindo o Pico do Baianinho, tava liderando a prova, e o Oslani, que era o cara que tava atrás de mim, ele tava muito perto. E tinha uma parte que tinha corda, e que a gente tinha que se segurar na corda, e tinha um penhascão do lado, assim, né? Aí eu agarrei na corda e fui subindo. Só que deu 5 segundos, ele agarrou na corda atrás de mim. Ele é muito mais pesado. Aí ele pesou a corda e foi pro canto da trilha. Pendulou, E eu né? lembro de eu agarrado assim na corda e andando na beirinha do penhasco, assim, caraca, se eu cair aqui, tô enrolado, não sei o Cara, quê. eu acho um esporte muito perigoso. É muito perigoso. Eu, particularmente falando, eu gostava disso, tá? Sim. É algo que me excita, essa adrenalina, se não errar, não sei o quê, me excita, me deixa muito animado. Contigo também? É a mesma coisa. Eu acho que foda. é uma coisa que desperta na gente uma vontade muito grande. E eu sempre gostei disso desde pequeno. Há uns anos atrás, eu e minha família, a gente morava num lugar que tinha muita montanha em volta, né? E eu lembro de um dia até que eu liguei pro meu pai e falei, pai, olha aí pra Sei de Vênus, que é uma montanha que tem na frente da nossa casa. Aí ele fez um vídeo, eu tava lá no meio da encosta da pedra, sem corda, sem nada. Então acho que é uma coisa que desde pequeno eu sempre gostei muito dessa adrenalina. E eu acho que facilitou muito a me adaptar bem com o esporte e gostar de praticar, sabe? Então é bem maneiro isso. Super entendo. Deixa eu te falar duas coisas, gente. Eu comecei o programa hoje e não falei dos patrocinadores. Caramba! Então, desculpa aí, meus patrocinadores, apoiadores aqui do canal. A gente quer agradecer, então, o apoio e o patrocínio da Academia Upper, no Flamengo. Né? Quem está pela área ali pode ir, que é uma ótima academia. E o CT, a arena deles, né? O CT, centro de treinamento deles de atletas profissionais, que eles são muito fortes, já foram eleitos o melhor do mundo, né? Melhor academia do mundo para MMA. Então, o CT, a Arena Upper, que fica logo atrás da academia, e também a ML Salvio, que é o maior distribuidor de produtos sem glúten, sem lactose do estado do Rio. Beleza? Obrigado, gente. Agora sim a gente começa. Show. Vamos lá. Bruno, tem alguma história engraçada? A gente sempre começa perguntando isso, porque todo mundo tem, né? Difícil às vezes é lembrar. Você tem alguma história engraçada, né? Às vezes nem sempre engraçada, inusitada, que envolve comida para contar pra gente? Sim, tenho. Tenho duas, inclusive, posso contar das duas? Primeiro Pode, uma mais claro. triste, depois Aqui uma pode mais descontraída. Então, a primeira é que quando eu comecei a correr, eu sempre fui muito... Meu pai sempre me criou muito, assim, na montanha e tal. E quando eu comecei a correr, eu falei, não preciso correr com nada, não preciso levar nada, né, não sei o quê. Então, nem água eu levava, que hidratação é uma coisa super importante que a gente precisa se atentar nas corridas, só que eu não dava muita ênfase a isso, assim, eu não ligava muito. Nem eu. Me lembrou de uma. Vou contar uma minha também. Sei. Vai. Aí eu e meu pai, a gente subiu o Açu, que é a maior montanha que tem lá na minha cidade, lá em Petrópolis, né? Aí chegamos lá em cima, eu cheguei bem antes do meu pai, eu tava treinando, ele foi caminhando e ele levou a água, eu tava sem nada, eu falei, vou beber água de uma poça aqui. Porque era o que eu tinha arranjado ali, o abrigo tava desativado, então não tinha nenhuma bica, nada perto. Aí bebi aquela água, que tava provavelmente muito contaminada. Dia seguinte acordei passando muito mal, cara. Aí eu falei com meu pai, tipo, não é normal eu ficar tão pra baixo assim, tão mal. Falei, pô pai, vamos pro hospital. Acabou que eu descobri um apendicite lá, cara. Meu apêndice tava muito inchado, tava rolando um problema bem sério ali. E por eu não ter me concentrado nessa parte de hidratação e ter
bebi uma água ruim e acabou que eu descobri outra coisa que poderia ser muito mais sério, sabe, no Tudo tem hospital. um porquê na Tudo vida, tem um né, cara? porquê, exatamente. Agora, a gente tem Uhum, mania de. Algumas uhum, pessoas têm essa mania de quando vai num lugar que fala, cara, não tem mais casas pra cima, uhum, então eu devo poder beber essa água aqui, porque sim, ela tá tranquila. uhum, Eu já fiz muito isso na vida também. Só que assim, pode ter gente passando, pode ter bichos sim, morrendo ali na uhum, água e tal, então ela pode estar contaminada de algumas formas que pode ser bem agressivo pra gente, né? é. E eu acho que foi justamente por isso, porque lá é um parque nacional, tem muita, muita natureza lá pra cima e tal. Acredito que tenha sido uma água contaminada, talvez por algum bicho que é, pô, usou aquilo ali como o banheiro dele, Uhum. ou como algum bicho que pode ter morrido na água. É. Algumas plantas também que soltam algumas coisas que não são tão boas pra gente, um tipo de seiva. Então pode ter sido por isso. E acabou que, tipo assim, me ajudou a descobrir outro problema. Então, não foi de todo ruim, porque eu e meu pai, a gente ia viajar pra minha primeira prova de corrida nessa época. E ia ser numa cidade que não tem nada por perto, então podia dar um problema muito maior comigo lá se eu não descobrisse essa apendicite, assim, e tal. Então, não foi de todo ruim, sabe? Tem males que vêm É. pro bem, né? Como Então, a visão que a gente tem das coisas na vida, né? Às vezes uhum. acontece um problema, a gente só vê o problema, mas a gente fala, pô, podia ter sido muito pior. Sim, com Às vezes, certeza. eu vira e mexe, eu tenho alguma coisa que eu falo, pô, que azar, né? Que azar, mas caramba, foi aqui que aconteceu. De Aham, cara foi muito melhor se fosse lá. Sabe, eu sim. teria. Aí sim seria um azar muito maior e sei lá qual é a consequência que É. teria. Não, mas é isso. Essa daí é uma história um pouco triste assim, mas tá bom. Depois de um tempo eu me recuperei, voltei a correr. É, enfim, e é uma história, a outra história que, tipo assim, é mais um detalhe assim, uma coisa que acontece muito comigo, é que o pessoal me zoa muito, fica brincando muito comigo, porque todo mundo no meio da corrida é muito natural hoje você ver, tipo, a galera com gel de carboidrato, não sei o que, pra hidratação no meio de prova, e eu sou um cara, tipo assim, muito rústico, assim, ligado às coisas que eu sempre fiz, sabe? Roots. Então eu gosto muito de correr com paçoca, bananada e rapadura nas corridas, enquanto o pessoal tá cheio de gelzinho, cheio de intratreino, não sei o quê. Que eu não descarto ser tão importante também, mas por eu estar sempre acostumado a usar esse tipo de alimentação durante as provas, eu prefiro não mudar pra não fazer muito diferente, sabe? Mas se eu tiver a oportunidade de usar gel, essas coisas também vou usar. Mas o pessoal até brinca comigo, porque, tipo, tem gente que vai gastar muito dinheiro com um monte de gel pra correr numa prova e eu vou estar gastando alguns centavos com paçoca e bananada. É, Então o pessoal a, acha engraçado a também. ideia é. Uhum. É a praticidade, né, e tal. Então, se Sim. você está conseguindo desenvolver bem, a ideia está sempre com alimentação primeiro, Uhum. né, em todos os contextos da vida. Mas a suplementação entra principalmente, muitas vezes, como praticidade, Sim. né? E às vezes, tipo, caramba, só porque provas longas, Uhum. só paçoca, porque comer Uhum. leva mais tempo do que Exato. engolir, chupar o Uhum. negocinho, né? E já mandar pra Tomar, dentro ali. Então, e além disso, existem outras diferenças. Aí os Uhum. nutris que vão ajudar mais, né? Mas é a Aham. fonte de carboidrato que tem ali Sim. que a gente evita a osmolaridade que causa. Você lembra, já viu nas Olimpíadas aqui no Rio, tinha um cara correndo e cagando ao mesmo tempo? Tu lembra? Ah, Acho que era sim. na marcha, Foi coisa de na marcha marcha. atlética isso. Uhum. Então, isso foi a osmolaridade. A gente Uhum. evita ficar numa fonte de carboidrato só, Sim. tenta ser tipo glicose, frutose, aí entra outras fontes que às vezes o gelzinho já vem meio completo. Uhum. Não só com um tipo só de carboidrato, mas às vezes vem com uma vitaminazinha ou outra, às vezes é uma Uhum. cafeína que tem junto ali que pode estar dando uma ajuda a mais, né? Dando Alguma um coisa que BSA a pode mais. ajudar, sim. Sim. É. Mas com Aham. certeza, imagino a galera que te conhece só rindo. Até porque, É. cara, é isso. Aham. Comer uma Aham. rapadura, fala, vai tirar a rapadura. Isso Aham. talvez tire até tempo teu, meu irmão. Não, tipo, com certeza. Esse tipo de coisa rola assim, o pessoal me pergunta muito. É porque eu acho que eu sou meio. Às vezes, tipo assim, tô muito acostumado a treinar dessa maneira, então eu vou usar isso aqui na prova. É, mas, tipo assim, também uma coisa que eu uso bastante é isotônico e intratreino também durante as provas, né? E eu tento sempre buscar, igual você falou, a questão do carboidrato, sempre buscar algum que tenha uma boa fonte de carboidrato. Não é qualquer um também que eu vou comprar, sabe? Pra poder usar lá na hora e tal. E também, se eu for usar algum gelzinho, eu vou dar uma olhada nele antes. O que que ele tem, se ele tem mais carboidrato que o outro, qual tá melhor pra poder usar na prova. Então, tipo, isso tudo é muito importante, mas
como eu não sou muito inteirado, assim, do assunto da nutrição, assim, tal, eu tento não variar muito pra não Faz possivelmente sentido. fazer Não, besteira é na melhor prova, assim. sabe? E tem uma outra pergunta que eu Aham. faço, eu vou te juntar com algumas coisas que você começou a falar aqui, eu vou juntar mais pra frente junto de outras perguntas ali. Agora eu queria saber se tem alguma coisa que você já fez ou até mesmo faz, se bobear, mas ou não. É porque tem uma pergunta que a gente faz assim, tem alguma fake news, alguma coisa que você já acreditou que te atrapalhou de alguma forma? Hum, Ou que você vê que outras pessoas acreditam? tem. Tipo, quando eu comecei a correr, me falavam que sempre que. Porque. Mas você diz em relação à nutrição, Qualquer coisa, não, não, é. qualquer Na coisa. área. Beleza. Na corrida de montanha, e principalmente no skyrunning, a gente vê muita gente às vezes caminhando pra cima na prova, porque chega uma hora que, pô, uma prova com 20 quilômetros de subida, e cheio de degrau, não vai ter, vai ter lugar onde você não vai poder correr. E muita gente falava, ah não, correr vai ser sempre mais rápido, não sei o quê, sendo que isso aí não é verdade. E eu já errei muito em prova por estar tentando fazer muita força correndo em um lugar que é só subida muito inclinada. E às vezes se eu estivesse caminhando muito forte, eu estaria mais rápido do que correndo. Se Então, desgastando e menos, desgastando inclusive. bem menos, sabe? Então acho que foi uma coisa que eu aprendi bastante assim no início. Agora é muito mais raro de eu estar caminhando em alguma prova, tipo subindo assim. Boa parte do tempo eu vou estar correndo. Mas isso que eu ouvia era o pessoal falando pra galera que já tá mais avançada, que aguenta correr toda hora. E eu só fui entender isso agora, assim, que eu tô aguentando correr o tempo todo durante as provas, sabe? É, um ano e pouco também É, que você está correndo. isso, exato. Aí, então acaba que, tipo assim, eu acho que a gente não deve seguir muito. Porque às vezes o que funciona pra um não funciona pro outro, sabe? É, exato. E ainda mais se tratando de uma questão de montanha, é algo que, pô, demanda muito do nosso físico. Então acho que você tem que meio que desenvolver o seu jeito ali, sabe? Sem ficar se ligando muito no que os outros ficam falando muito. Óbvio que uma dica, um conselho vai ser sempre muito bem-vindo. Mas não é sempre que uma coisa funciona bem pra mim que ela vai funcionar pra você, sabe? Uhum. Então acho que foi isso. Acho que a partir de, às vezes, tá tudo bem caminhar, sabe? Quando você tá começando assim tal. Você tá ali pra se divertir, primeiramente, se ainda não quer resultado brabo assim, sabe? Só se for por uma questão mais de, pô, quero um rendimento melhor. Aí sim, aí é diferente. Aí é outra história, né? Mas eu acho que de início a gente não deve se pressionar tanto tentando se comparar com os outros, com o que os outros fazem, sabe? Com É isso certeza. aí. Você, então, se diverte ou não nas provas? Ah, eu gosto de sofrimento, então eu me divirto. Gosto de sofrimento. Aham. É isso, Rafa. Vamos lá. Agora é uma parte que eu peço para tentar responder meio que de bate-pronto. Aham. Rapidinho, só que aqui é mais com a profissão. Mas então agora é o que você vê na corrida, tá? Uhum. Vai ser na corrida. Show. O que você mais vê nas corridas, assim, de uma maneira geral? Que eu mais vejo, assim, nas corridas, eu vejo, acho que nas pessoas, assim, uma vontade muito grande de mudar, assim, que a corrida tem um poder muito grande pra poder mudar a vida das pessoas. Então a gente vê a galera sempre se preparando muito pra poder chegar numa corrida e ter tal resultado. Isso daí eu acho uma coisa muito maneira que a corrida pode trazer pra gente, sabe? Como qualquer outro esporte. Mas a corrida, eu acho que ela tem algo em si, assim, que é um pouco diferente, porque ela é muito simples de ser praticada, né? É, exato. É botar um É. tênis e sair correndo. E às vezes você não precisa nem de tênis, entendeu? Então, se Também. você morar perto da praia, por exemplo, você pode sair correndo descalço na areia, Exato. entendeu? Então, acho que E são conquistas, né? As sim. pessoas botam suas metas, e aí quando elas conquistam, Uhum. você vê muita chegada de provas, assim, você vê a galera chegando chorando, É, emocionada pra caraca. exato. Isso aconteceu até comigo lá no Caparó no segundo dia, quando eu tava chegando assim, eu tava super feliz. Aí, porque eu tava descendo a ladeira lá do parque, já tava chorando já, porque eu já sabia que eu era campeão brasileiro ali. Então, pô, faltava 500 metros assim pra chegar e não tinha ninguém na cola. Eu falei, acabou, tudo valeu a pena. Então, acho que é isso que as pessoas sentem, apesar de um resultado bom ou não, sabe? Porque você imagina assim, às vezes alguém que antes era sedentário e tal, e agora tá completando provas de muitos É, quilômetros, subindo uns picos muito altos, sabe? Então, é bem legal isso. é. As metas são individuais, né? Mas todas elas envolvem alguma conquista, Sim, alguma porra, sim. conseguir. Aham. Isso é maneiro mesmo. E o que você mais faz?
De... Antes eu pergunto nas profissões, então agora aqui é na corrida. Aham. O que você... Correr, Sim, né? correr. Mas assim, aonde você mais corre e Na aonde você mais montanha. gosta de correr, mas aonde num lugar específico? O lugar que eu mais gosto, pô, é a Serra dos Órgãos. É o lugar onde ontem eu fui lá treinar, sempre todo final de semana eu vou lá treinar, é certo, meus treinos longos eu sempre faço lá, porque lá eu Tipo, Sobe o consigo. Açu, é isso? Sobe o Açu, faço luva, Portas de Hércules, travessia, Morro do Elevador, porque lá Só tem... pra saber aqui, agora fiquei Ah. curioso. Em quanto tempo você faz a travessia? Então, eu nunca fiz ela pra fazer forte. Eu já fiz ela 3 vezes. A vez que eu fiz mais rápido foi a travessia junto com o Morro da Cruz, que é um morro que tem lá em Teresópolis, foram 4 horas e 8. Fez bem pra A caralho. travessia mais o Morro da Cruz. Mas eu acredito que a travessia eu devo estar fazendo aí bem abaixo de 3 horas e meia, para umas 3 horas e 20 mais ou menos, só a travessia. Quando eu era moleque, era o tempo que a gente fazia pra subir o Açu, né? E aí hoje primeiro, a gente não via ninguém fazendo a travessia correndo, né? Sim. Hoje em dia a gente vê, eu mesmo já fiz. Uhum. E aí agora vê cada vez nego, ó. Sim. É isso, cara, as metas vão sendo... O recorde lá da travessia é do meu treinador, né, o Chico Santos. Ele fez 3 horas e 15 na travessia. É um tempo muito muita monstruoso. disposição, Muito monstruoso. Então tem que estar bem treinado para poder ter um resultado desse. E apesar de ser só um treino, assim... É um treino de luxo, né? Você consegue ver aquilo lá porque são 24 quilômetros de trilha com quase 2.000 de ganho positivo. Então é muito sinistro. Então, para um corredor como você, que está no Skyrun, eu acho que deve adorar, porque eu particularmente falando, porra, primeiro, a logística já é meio ruim, porque, cara, alguém tem que deixar a gente em Petrópolis e pegar em Teresópolis. Aham. E a parte de Petrópolis eu acho horrível, eu gosto de correr, Aham. e eu gosto da intensidade. E a parte de Petrópolis você meio que não corre muito, né, cara? A parte de Teresópolis você corre bem mais. A parte de Teresópolis é mais corrível, é mais terra batida. A parte de Petrópolis é um toca pra cima E eu, só então, de pedra por mim, e tal. hoje, se me chamarem, eu falo, cara, vamos, até pra logística também, Aham. vamos fazer só um bate-volta a Teresópolis, a gente vai até onde achar que dá, até o Sim. Açu, se for o caso, e volta, entendeu? Aham. Porque eu quero correr, né? Não Sim. quero mais bater recorde nenhum, nem o meu mesmo. Então, acho que ali é corrível. E eu me sim. amarro. E a subida de Teresópolis ela é mais gradual, né? É. Tipo assim, enquanto Petrópolis você tem uma subida com o mesmo desnível Vários de degraus. 7 quilômetros, a de Teresópolis tem quase 12. Então é tipo quase 5 quilômetros a mais com o mesmo desnível. Então é uma subida muito mais plana. Subindo ou descendo, pra mim, é mais agradável por causa disso. Bem mais agradável lá, porque eu já não considero tão agradável assim, porque eu gosto do estímulo de ter um monte de coisa ali, ter que subir agarrando nas pedras e tal. Eu acho que isso daí é a parte que eu mais gosto no Skyrunning, que é a dificuldade do terreno, assim, que mostra que não é qualquer um, que vai passar bem ali, assim, tal, e uma coisa que eu acho até interessante em prova, porque às vezes chega um cara do asfalto que é super preparado, corre muito asfalto, aí vê uma pessoa mais ou menos, assim, que não corre tanto asfalto, é bem devagar no asfalto, na hora que bota na montanha, a pessoa tá mais acostumado, a diferença é muito grande, porque conta experiência. O corredor de montanha vai ter muita mais força na perna. Então, eu acho que é um esporte bem, bem maneiro, assim, por causa do estímulo do terreno que você tá, sabe? Totalmente. Eu lembro, cara, que eu falava até na praia, tem que saber como pisar ali para desgastar menos e ganhar mais velocidade. E a maior parte das pessoas nem pensa nisso, né? Sim, com certeza. Qual que é a frase que você mais escuta nas corridas? Que eu mais escuto. Acho que não tem uma frase específica, mas talvez alguma coisa tipo assim, foi duro, ou tipo, tô morto. Acho que isso é bem comum de ouvir durante os pós-prova. Ou antes da prova, muita coisa de gratidão também. A galera agradecendo a Deus, ou as suas crenças que tenham. A galera chegando um, motivando o outro, desejando boa prova. Acho que é isso aí. Caraca, lembrei agora da história que eu ia contar quando você estava contando a sua de hidratação. Tinha uma época que eu estava voando também, correndo bem pra caramba e tal. Meu treino era sair da Lagoa, não era nem da Pacheco Leão, saía da Lagoa, Pacheco Leão, Vista Chinesa, Mesmo Imperador, Pico da Tijuca e voltava. Dava, eu acho que uns 37 quilômetros, treininho de sábado, no gás. E ali também é corrível, né? E aí o que acontece? Um dia me chamaram para fazer uma prova lá de Petrópolis, no Vale das Videiras. Não,
Era ali em Araras, eu não lembro se era bem Deve lá ser no Vale da WTR. Ribeira. Não, não era Não? WTR não, era outra, a XC Run, eu acho. Ah, pode crer. E como eles me chamaram, Léo, você vai fazer acho que 26 quilômetros. Eu falei, pô, 26 quilômetros, quer saber? Eu ia treinar 37 hoje, amanhã, né, no caso, nessa semana eu ia treinar 37. Não vou nem levar minha mochila de hidratação. Aí a galera, meu irmão, é porque eu falei, eu vim do futebol e a gente é mal acostumado, né? Pessoal, hoje em dia já tá diferente, mas antigamente eles botavam a gente para treinar, quase sem beber água. Daqui a 2 horas você bebe água, não sei o quê. Hoje em dia já melhorou isso, ainda bem. Mas eu fui acostumado, tipo, quer saber, eu vou entrar hidratado e eu me hidrato na parte de hidratação da prova e tá bom. Depois no final eu me hidrato de novo. Vai ser um treininho básico. Sim. E eu nunca tinha corrido lá ainda. E aí eu fechei uma equipe junto lá, eu completei essa equipe, né? E aí eu fui fazer essa prova, como se fosse meu treininho. Eu falei, não vou nem ficar lá em Petrópolis, eu vou subir, vou fazer a prova e terminar, eu já vou descer, que eu tenho programação aqui no Rio depois. Cara, foi a pior corrida da minha vida. Eu lembro que quando eu corria muitos quilômetros assim, minha irmã, meu cunhado falava assim, como é que tem prazer num negócio desse, gente? Como é que alguém prazer em 40 quilômetros, 50 quilômetros? Não tem como ter prazer. Eu falei, não, eu corro com prazer. Tudo na vida tem que ter prazer, né? Senão você não faz. Só que nesse dia foi a primeira e única vez na vida que eu perdi o prazer uma hora, cara. Eu tava desesperado. Teve uma hora no meio da montanha, não passava ninguém perto, não tinha ninguém por perto, eu não sabia nem se estava no caminho certo, pra ser sincero. Por essas e outras que eu gosto mais da WTR, porque eu acho que eles... eu acho mais organizado até. Já estava alguns quilômetros sem ver ninguém. Eu estava numa montanha, foi a primeira e única vez na minha vida que a minha perna empedrou. Eu falei, caraca, eu queria ficar aqui agora, eu quero sentar, deitar. Eu corri sem hidratação. Não, aí acabou que eu corri levei um pouco, mas não foi suficiente. Nem gel, nem hidratação, nem nada. Não era nutricionista na época, não tinha uma noção legal também. E foi a minha primeira vez que única que a minha perna empedrou, eu falei, quero ficar aqui. Mas aí depois eu falei, cara, ninguém vai vir me buscar. Ninguém vai vir me buscar, eu vou ter que dar meu jeito. Não tem que fazer, né? E aí eu terminei, mas terminei desesperado. Quase que eu não consigo voltar para casa dirigindo, que eu tinha ido de carro. Meu irmão, foi o pior dia da minha vida correndo. Aquele brabo. dia eu não tive prazer, não. Perdi, eu lembrava da minha irmã e meu cunhado falando. E eu, porra, tá vendo? Agora eu entendo o que eles estão falando, que as pessoas não entendem direito os outros. Acho que agora eles têm razão, né? Foi ruim. Sim. E às vezes o pessoal erra muito nessa questão assim, até porque você tava falando, tipo, da quilometragem e tal da prova, que pensar, não é tão longa, eu vou de qualquer jeito aqui, não vai dar ruim, mas tem que pensar que em situação de montanha, qualquer hora pode acontecer alguma coisa, altimetria conta pra caramba. Igual lá a prova que eu fiz, os 27 km, tem 1.700 de desnível positivo. É muito diferente você correr isso e correr 27 km de sobe e desce devagarzinho na trilha, sabe? Eu pensei que você ia falar 27 km de asfalto. De asfalto, A gente acha que fala, tipo, 50 km de montanha é como se fosse 80 quase de asfalto. E... 70 pelo menos. Não, e também acaba que você usaria umas valências um pouco diferentes, né? Umas valências físicas. Acaba que no asfalto você demanda muito da sua resistência, assim, e tal. Mas na montanha você precisa muito da sua força muscular também, porque você tá subindo degrau, tá pulando degrau, passando em terreno Muito irregular. impacto. Toda hora trabalhando no teu desequilíbrio, então acho que é uma valência bem diferente de correr no asfalto, sabe? Tu já viu se você termina a prova mais baixo e quantos centímetros mais baixo tu termina uma prova? Tu já viu isso? Nunca vi, mas eu tenho certeza que eu termino uma prova bem mais baixa, porque é muita pancada. Eu já vi 4 centímetros mais baixo. Caraca! Pô, Na verdade, todo mundo começa o dia com uma altura e já vai achatando um pouco, né? Ali, sim. As vértebras e termina o dia um pouquinho mais baixo, mas algo assim é porque teve muito impacto mesmo, né? Não dá pra... Eu acho que as provas de skyrunning, principalmente por ter descidas muito longas, então parece que aquilo te pressiona pra baixo. Quando você faz muita força na descida depois de uma prova, parece que você termina com a coluna travada mesmo, sabe? Então acho que é bastante pancada pro corpo, é bem normal que a pessoa esteja bem mais baixo do que o natural dela, né? Vou te fazer uma pergunta óbvia, eu acredito que eu já sei a resposta, mas pra galera saber. Desce correndo. Desce correndo o mais rápido possível. Sem freio. Sem freio, larga os freios total. É só desequilibrados que fazem isso, gente, é fato. Corre que eu quero ver. Desce correndo que eu quero ver. Por isso tem que estar com a pupila dilatada, porque um piso em falso ali, uma pisada em falso, já era. Acabou, Eu já cansei de torcer pé, essas coisas assim, porque mesmo que você esteja com o seu treino de fortalecimento em dia e tal,
Você pisou no meio de um monte de pedra, não tem fortalecimento que vai segurar teu pé se você estiver muito rápido, sabe? É, então, tipo, acontece bastante. É bem normal de você ver um monte de atleta aí muito brabo, nível mundial, se lesionando de maneira muito séria porque toma um tombo às vezes no treino, sabe? Tá treinando, tomou um capote e acabou a temporada do cara às vezes, sabe? Mas sabe uma coisa que eu nunca, engraçado, nunca perguntei pra ninguém, nunca vi, porque eu nunca vi isso também nas corridas, mas no futebol é muito comum. Eu, por exemplo, depois que me profissionalizei, não existia uma pisada em campo sem eu preparar meu tornozelo. Preparar, quer dizer, eu dava ou uma passada de esparadrapo ou com atadura. E a gente se acostuma, porque isso dá uma certa limitação, principalmente dependendo do esparadrapo, então nem se fala. Mas isso é uma segurança, como se fosse um ligamento a mais. Então, ninguém nunca faz isso nas Não, tem bastante gente que faz, tem bastante gente que faz. Eu faria, eu devo ter feito algumas corridas minhas. Eu não faço, mas é uma coisa minha, porque eu não uso assim e tal. Mas começa a sofrer com isso. Aí aparece, aí começa a usar. Mas tem muita gente que usa, é bem comum, inclusive, também a galera fazer uma botinha, tipo, igual a do futebol mesmo, a botinha que o pessoal faz pra segurar ali seus ligamentos e tal. Acho que tem muita gente que gosta de usar isso. 7 vezes, né, cara? Acho que 8, na verdade. A última foi a pior de todas, né, velho? Mas eu já me arrasei muitas vezes. Mas é sinistro. Eu nunca me machuquei assim, graças a Deus, de ter que ficar de muleta, nem nada como articulação machucada. Isso aí, pelo menos, nunca aconteceu comigo. A última agora eu acho que eu nunca mais vou recuperar, cara, inclusive. Não é igual, eu acho que nunca mais vai ser. E tudo bem, agora com 48 anos, então tá tranquilo. Menos mal. Mas até porque eu recuperei uma boa parte disso. É só porque eu acho que igual mesmo não vai ser mais. Mas tudo bem. Voltando aqui, então, tem alguma... Deixa eu ver. O que pode e o que não pode na corrida? Eu acho que você não pode se comparar com os outros. Eu acho que, assim, você tem que correr a sua corrida e aproveitar. E o que pode é isso, aproveitar a corrida, saber o que você entregou durante seus treinos e não fazer nada fora do que você se planejou para fazer, sabe? Se você treinou de certa forma, você tem que entregar aquilo na corrida. Você não tem que se deixar levar porque a pessoa que largou junto contigo agora tá mais rápido que você no meio da prova, sabe? Então, eu acho que é isso, aproveitar o seu momento ali sem se preocupar muito com o que os outros estão fazendo, sabe? Esse é o erro básico que eu acho que a maioria dos iniciantes cometem, né? Com certeza. Quem não é mais iniciante não... Eu vejo muita prova assim, tipo, eu gosto de largar forte nas provas, é uma característica minha. Na minha última... na minha primeira prova do ano, eu tava até conversando isso com meu pai e com uns amigos lá, quando a gente foi, que eles estavam falando, não, sai segurando um pouco, não sei o quê, porque a prova é dura pro meio, aí meu pai falou assim, não, larga do jeito que você larga, faz o teu, E não deu outra, acabou que eu me perdi nessa prova e tal, mas aí é outro assunto, mas a prova antes de eu me perder, eu tava liderando, fluiu super bem. Foi a primeira prova de trilha que fluiu bem, porque simplesmente eu ouvi meu pai falando, tipo assim, faz o teu e não se preocupa com os outros, sabe? E, enfim, eu largo muito forte nas provas e eu vejo muita gente, tipo, que é iniciante, que tá começando ali. Às vezes eu tô só com uma garrafinha na mão, o cara tá com um colete de hidratação de 5 kg, ele larga mais forte do que eu. Dá 2 minutos, o cara tá quebrado e ele ainda tem mais 20 km pela frente, sabe? Então, eu acho que você não deve se importar muito com quem tá correndo do seu lado. Se diverte e faz o seu, sabe? Porra, tu viu o podcast do chinês, que é um remador, que é o que eu falei, que é 8 vezes campeão brasileiro? Não tinha visto, mas eu vi que você me mandou lá a coisa. Tem uma fala dele bacana, uma experiência de vida dele foda, na verdade. E que é dentro disso, né? Que ele, meu irmão, ele tirou, sabe essas corridas que a gente vê, até já viu, da pessoa que cai, aí fala todo mundo, tadinho, vai ficar em último, né? Aí de repente a pessoa corre, tava de igual para igual, só que de repente ela recupera todo mundo onde ele ganha. Tipo isso, ele já viveu isso na canoa. E aí o que acontece? Ele falou que o diferencial foi quando ele parou de competir com os outros. E começou a prestar atenção só e competir só com ele mesmo. E aí, meu irmão, o cara voou. Não, sim, isso acontece bastante. De, tipo assim, o pessoal errar muito nisso. Erra muito mesmo. Da humanidade, né? Em geral. Eu fazia isso muito quando eu comecei a correr e eu acho que eu errei bastante em prova. De, às vezes, ter um cara que é corredor de asfalto, tá largando numa prova de montanha e ele vai largar mais forte. Eu largar junto com o cara e quebrar. Porque no asfalto ele era muito mais rápido que eu, sabe?
É, mas aí, enfim, isso daí é uma coisa que você vai ajustando e eu acho que mesmo eu falando aqui, as pessoas vão aprender só quando acontecer, sabe? Provavelmente. Boa parte é. Exatamente. E, pô, eu vou fazer uma pergunta aqui que estava lá embaixo, mas serve para agora, tudo bem. Qual que é a maior dificuldade que você tem? Minha rotina de treino. É, eu acho que é muito dura a rotina de corredor de montanha, assim, ela demanda bastante do nosso físico, a ponto de você ficar, como qualquer outro esporte, né? Muito quebrado, tipo assim, cansado, que eu digo assim, depois de algum treino. Mas se você estiver seguindo sua periodização, sua planilha certinho, beleza, você vai descansar depois desse treino, tá novo de novo. Só que tem que estar disposto ali na hora do treino a entregar mesmo que você tem que entregar, sabe? É, pô, canso de chegar em casa às vezes assim e falar, pô, pai, hoje eu vomitei no treino, sabe? Então você tem que estar fazendo aquilo com muita garra. Eu acho que é o mais difícil, assim, pra mim, dentro do esporte, é a vontade de querer conseguir subir aquela montanha toda ali correndo, sabe? Vomitou Então, porque estava no gás, na disposição. na disposição total ali, assim, fazendo força, sabe? Isso daí, então você tem que estar disposto a entregar tudo. E uma coisa também que, tipo assim, que as pessoas agora vão me ouvir falando isso, não, que termina muito cansado e tal, tá errado. Mas não é assim, porque alto rendimento nem sempre quer dizer saúde também. Quase nunca, na Quase verdade. nunca, porque você vai estar trabalhando o seu corpo no extremo, É difícil aí, pô, tem profissionais, cara, olímpicos, por exemplo, que eles têm uma equipe inteira e só de nutricionistas são tipo 2 nutricionistas diferentes. Sim. Um para bem esportivo e o outro para tentar garantir manter o que der de saúde ali. Até são 2, Sim. sabe? Porque não é. Você vê muito atleta de alto rendimento depois até que para de praticar ali o esporte dele, o cara fica, pô, às vezes gordo, ou ele para de fazer tudo, não sei o quê. Mas é porque ele levou tanto o corpo dele no limite que, tipo assim, realmente não tá... No limite ou acima do limite, Acima né? do limite, exatamente, Então, e é uma coisa que, sabe, acho que quando você gosta muito de alguma coisa, você quer viver muito um sonho, alguma coisa assim, você tá meio que disposto a pagar esse preço, sabe? A saber que, pô, nem sempre aquilo vai ser totalmente saudável, mas que você vai querer meter a cara naquilo e tentar fazer o seu melhor, né? Então, a ideia é tentar ver o que é possível fazer Sim. dentro do saudável aqui para manter a saúde, para manter né, a sua parte física íntegra, né? Então, enfim, não é tão simples mesmo, com certeza. Não, e, por exemplo, você estava falando de dificuldade, eu acho que também minha dificuldade começou mais quando eu comecei realmente a treinar para ficar melhor nas provas de montanha. Você vai olhar minha quilometragem semanal, não é muita coisa, assim, chego ali nos 100 quilômetros, assim, mas tem corredor de asfalto que faz muito mais do que isso, sabe? Então, tipo, só que você vai olhar a altimetria dos meus treinos da semana, semana passada eu corri só até 70 quilômetros de distância, mas a altimetria foi 6 mil e pouco, entendeu? Mas essa seria uma das vantagens de morar em Petrópolis também, né? Totalmente, porque isso no Rio não é tão simples assim. Não. Até tem as montanhas, tem os treinos, mas, por exemplo, você vai sozinho fazer teus treinos? Vou sozinho. Então, fazer algumas corridas aqui no Rio, em alguns lugares, sozinho e tal. Correr sozinho é que nem mergulhar sozinho, né? Não é exatamente o indicado. Uma vez que você está em trilha, está em montanha, passa em penhasco, pode torcer o pé lá em cima, como é que faz? Exatamente. Né? Então, tem essas questões. Então, o ideal é isso, mas vai arrumar um parceiro. É difícil. Então, tipo assim, tem pessoas lá que treinam comigo, mas por causa da rotina mesmo, de trabalho e faculdade à noite, assim, tal, tem que organizar meu dia, às vezes eu não consigo estar junto com todo mundo que pode correr, sabe? E não é todo mundo também que vai fazer o treino que eu vou estar fazendo no dia, sabe? Aí então, ferrou. Alguém que ainda... inclusive, pra galera que tá começando assim, é muito perigoso até fazer os treinos que eu faço, porque a pessoa pode quebrar e nunca mais conseguir voltar pro rendimento dela. Então, não é todo mundo que eu vou chamar pra correr ali, que, vamos correr junto, porque realmente não dá, sabe? Mas a vantagem de Petrópolis geográfica também é muito boa pra isso, porque eu saio da minha casa e eu já tô subindo ladeira. Então, isso é muito importante, assim, mas é bem difícil. Treinar pra montanha é casca grossa. Tem que gostar mesmo, né? Tem que gostar Ainda muito. bem. Mas você só em fato tá no maior contatozão mesmo com a natureza, eu já acho muito maneiro também, um ponto a mais. E eu acho que o corredor de montanha, pra ficar bom mesmo na montanha, ele tem que estar vivendo muito em contato com a natureza. Uma coisa que eu tento
até quando eu não tô treinando, tipo, estar em contato ali com a natureza. Então eu acho muito importante que os corredores de montanha vivam, por exemplo, tem que acampar, você tem que ficar às vezes um tempo acampado em algum lugar, você tem que estar ali entendendo como é que funciona as trilhas, uma coisa que eu faço, meus amigos lá, alguns deles fazem, eu faço muito pela influência da galera da bike, é abrir as trilhas, pegar a enxada, facão e vão cair pra dentro da trilha e vão abrir ela pra justamente manter esse contato, sua força, uma forma de fazer força. Também, então Isso acho. que é infância boa, né? É. Ficar no celular, o quê, rapaz? Pô, meu pai tá acostumado desde quando eu era pequeno pegar meu cachorro assim e sumir lá nas montanhas perto de casa e só voltar depois de muitas horas, sabe? Então, eu acho que é muito importante pro corredor de montanha estar bem alinhado assim com a questão dele em conexão com a natureza. Você acha, você acha que o corredor de montanha ele é uma pessoa mais ecológica do que os corredores de rua? Eu acho que você. Eu não posso falar que eu sou um cara muito ecológico, porque só o fato da gente viver nesse mundo, a gente Tá deixando pegadas. já tá deixando umas marcas assim muito fortes, sabe? Mas a gente fica um pouco mais atento assim com algumas coisas, tipo, eu nunca liguei muito pra algumas coisas em trilha, mas eu comecei a correr mais. Agora toda vez que eu chego em casa, eu tô chegando tipo cheio de lixo em casa assim, que eu vou catando no meio do mato, sabe? Então acho que no mínimo ali você vai sendo um pouco mais ecológico. O Kylian Jornet, que é o maior corredor de ultramaratona e montanha de todos os tempos, ele Que é agora... francês? Não, ele é catalão. Ele saiu da Salomon, que patrocinava ele, largou tudo de corrida assim, fez a marca dele que é Normal. E qual foi o intuito dele com a marca? Ele queria tentar deixar o menos de footprints, né? Menos pegadas ecológicas assim possíveis que a gente deixa, sabe? Fazendo a marca dele, usar os equipamentos que eram de esqui, por exemplo, para poder fazer os materiais, as mochilas, os tênis. Porque ele falou, o esporte que eu pratico tá agredindo o meio que eu gosto, que é o meio ambiente, né? E então, tipo assim, você usar um tênis e jogar ele fora, já tá poluindo. O fato daquele tênis ser produzido já tá poluindo. Então ele começou fazendo os tênis com bota de esqui e equipamento de esqui que era jogado no lixo. Ele reciclava, fazia os tênis. E é uma das melhores marcas de tênis de montanha, assim, do mundo. Tênis praticamente não escorrega, é bizarro, assim. Qual que é a marca? É Normal. Aí ele tá crescendo muito a marca. Lá aqui no Brasil não é muito comum, mas lá na Europa e Estados Unidos e tal já é bem... a marca já tá crescendo bastante. E eu acho que é isso, acho que a gente começa a se ligar um pouco mais nesse sentido assim, sabe? Porra, imagina se a galera da moto fosse assim, ferrou. Que a moto dá uma destruída até nas trilhas, né? Destroça a trilha. Tu fazia bike, né? Andava de bike. Já dá uma destruída as bikes, né? Já. Mas mesmo assim, a galera da bike, por exemplo, lá em Petrópolis, eu vou citar aqui um amigo meu que é o Kenobi. Ele tem o Kenobi Trail System, né? E pra abrir as trilhas, ele sempre tá em contato, assim, com a galera do ICMBio. Pra abrir lá a pista do Chai, que é numa reserva ecológica lá de Petrópolis, do Castelinho lá. Ele foi junto com a galera do Parnaso, que é o pessoal do Parque Nacional, e a galera do ICMBio para poder falar, aqui você pode mexer, aqui não pode. Então acho que já rola uma conscientização bem maneira, assim, sabe? O pessoal tenta... Porque quem gosta do meio não vai querer que ele se destrua, sabe? Então... Tenta ter um mínimo assim, de conscientização, acho isso bem, bem importante, sim. E vem cá, se você fosse resumir em uma palavra, você acha que consegue? O que é a corrida de montanha para você? Alegria. Tipo isso. Felicidade, assim. Agora eu vou passar para a parte de contar a sua vida pessoal com a comida, principalmente, mas é como você se cuida, como cuida da saúde de uma maneira geral. Você sabe cozinhar? Muito pouco. Eu tive que aprender meio na orelhada, assim, porque minha madrasta, assim, sempre pegou muito no meu pé falando, você tem que aprender, porque um dia você vai precisar e tal. Aí esse ano... Supostamente vai morar sozinho, vai ter tua vida, Não, aí vai ano ter tua passado, família. esse ano, eu comecei a fazer muitas viagens, assim, ficar acampado, então tive que aprender meio que na marra, sabe? Pera aí, acampado, então você aprendeu o quê? A fazer miojo? Não, arroz, esse tipo de coisa, assim, que eu não sabia mesmo, sabe? Não tinha noção de como é que fazia, e tive que aprender, sabe?
Porque o básico ali, pô, miojo, ovo, isso daí é fácil, qualquer um faz, sabe? Mas pra alguma coisa que possa deixar nutrido mesmo, eu tive que aprender na marra. Boa. E o que você costuma fazer mais? Fazer pra mim, de comida? Ah, em casa eu não cozinho. Tipo, nos acampamentos a gente tava fazendo muito arroz, farofa, algumas paradas com legume. Coisa que fosse... pudesse me sustentar ali o dia inteiro, sabe? E lá em casa eu tenho uma alimentação normal, eu como o que tiver ali da minha família, que eles puderem, que eles vão estar fazendo ali no dia. Mas também tento me concentrar bastante em comer bastante fruta. É uma coisa que eu tava até conversando com meu pai, né? Que quando eu era pequeno eu tinha tinha muito problema com lactose e tal. Então não tinha muita. Eu tinha muita restrição alimentar, sabe? Com muita coisa. Eu tinha bastante alergia com algumas comidas. Então sempre fui muito de comer fruta, legume, essas coisas mais naturais assim. Eu acho que é muito importante a gente comer isso, sabe? Tenta fazer, então, um recordátóriozinho pra gente. Tipo, o que você costuma comer no café da manhã? O que costuma comer no almoço? De manhã, antes de treinar, eu tento comer não muito, mas manter mais carboidrato. E meio que tomo 2 cafés da manhã. Um antes de treinar, que é esse mais simples, que normalmente vai ser um pãozinho, um sanduíche, alguma coisa assim. Mas é um pãozinho integral, pãozinho Não, bisnaguinha? normal. Bisnaguinha é o meu preferido, na verdade. Eu lembro quando eu era adolescente, eu comia um pacote daquele inteiro depois da aula, quando eu chegava na casa da minha avó. Eu adorava. Nada da bisnaguinha. Eu adorava bisnaguinha. Bisnaguinha com 2 caixinhas de todinho era o que eu mais gostava. Aí, enfim. E depois no meu segundo café da manhã, aí eu já chego em casa, eu como mais fruta, que eu já boto mais, por exemplo, melancia, essas coisas assim, mamão, banana, maçã. Coisa que é fibrosa, assim, eu não gosto de comer muito de treino, então acaba que eu como mais no meu segundo café. Gosto de comer ovo também. Mas melancia pode ser um ótimo pré-treino, tá? Pode ser por causa do vasodilatador, né? Sim. Citrulina malata. Aham. Aí, enfim, eu sempre eu como bem no meu segundo café. Na hora do almoço, é um almoço normal, salada... Mas explica mais, sim, fala sim. mais, pode desenvolver mais Beleza. aí, o que é comer bem. Porque eu vejo que eu faço essas perguntas aqui, Sim. E diferente da consulta mesmo, em consulta a pessoa tem que desenvolver melhor aí pra mim. Sim. Então, só que aqui a galera não tá desenvolvendo tão bem. Só que o intuito é um pouco esse, né? Aqui, a galera saber, então tá, mas o que ele come? Ah, então, pode vamos crer. lá, então pode desenvolver E mais na aí. hora No do segundo café, almoço, por exemplo? segundo café, ovo, aí... Sempre, ovo eu como praticamente todo dia. Muita fruta. Fruta eu como muita coisa. E, tipo, qualquer fruta eu não tenho muito, assim, tem que ser essa aqui. Então, vou dar outro exemplo aqui. Em consulta, tem muito paciente, não só comigo, isso é com todos os nutros, que o paciente fala assim, adoro frutas, adoro, e como sempre fruta. Então, tá, quais foram as frutas que você comeu na última semana? Ah, banana. Não, e nas últimas 2 semanas, 15 dias? Banana e maçã. E no último mês, eu também comi uma manga na casa da minha avó. Eu falo, porra, isso é porque gosta muito de fruta. Imagina se não gostasse eu muito. vou dar um exemplo do que eu comi ontem à tarde de fruta, assim. Já que a gente entrou no assunto de fruta. Cheguei em casa e fiz uma tigela desse tamanho, assim, de iogurte e granola. Aveia, aí tinha uva verde, mamão, banana, maçã, pera e melão. Então, tipo Saladão. assim... Um saladão num potão mesmo, assim. Aí, então eu como tudo que é fruta, não tenho muita frescura, não. Aí depois, enfim, esse daí é meu café da manhã, tento manter bastante fruta, assim, e ovo. E de almoço, eu gosto muito de arroz e feijão. Acho que arroz e feijão talvez seja a minha comida favorita. Então arroz, feijão, uma carne, frango ali, alguma coisa assim. E salada também. Salada sempre tem lá em casa, então é bem natural de comer alface, tomate, milho que tem ali. Não sou muito fã de beterraba, mas quando tem eu como porque eu sei que é importante. E é isso. E o resto às vezes tem legume cozido, essas coisas assim que eu gosto bastante também. Curto muito batata, por exemplo. E de noite, normalmente, é mais ou menos o que eu comi no café da manhã. Quer dizer, no café da manhã. De noite, mais ou menos o que eu comi no almoço. Que é o que vai ter no jantar também, sabe? Mas então você falou 2 cafés da manhã. Um almoço e uma jantar. janta. E também como durante a tarde. Aí, durante a tarde, eu gosto muito de pão com pasta de amendoim.
E, mais uma vez, como bastante fruta também de tarde. Alguma parte de amendoim específica? Tipo, além de ser tipo normal e crocante, Uhum. hoje em dia tá cheio de marca aí com chocolate, Não, brigadeiro, biju, não sei o quê. não, como pasta de amendoim comum mesmo ali. Eu não lembro o nome da marca que eu tava usando agora, mas tem uma que eu gostava que, que era da Power One, que Vende bem pra caramba. eu achava que era bem gostosa, eu gostava. É, então, eu acho que é isso aí, eu acho que Eles eu mudaram o pote mantenho. agora, tu já viu? Pote Não, novo, é bem melhor, porque é tem, com tampa pô, e rosca, ah, fecha pode mesmo, crer. bem melhor. Lá em casa é só tampinha mesmo. É, Eu tô comendo uma agora que ela tem uns pedaços de amendoim, assim. é É bom crocante. também. Aham. Gostei bastante também. Então, é... E às vezes eu como, tipo assim, uma besteirinha ou outra, assim. Eu não sou aquele cara, pô, extremamente viciado em doce, mas eu como também. E eu não julgo ser um problema tão grande, porque meu gasto é muito alto, né? Eu agora, semana passada, por exemplo, tava treinando 2 vezes por dia, subindo montanha nas 2 vezes do treino, sabe? Porra, Então, tipo tava de assim. férias semana passada? Deu 2 treinos subiram montanha? É, mas aí, tipo assim, então, tipo, eu não tento não me restringir tanto assim, porque eu sei que meu gasto calórico é muito alto, mas também não É. vou ficar comendo um monte de besteira, porque eu sei que é inflamatório e tal, e Tu isso tá com pode. quantos anos mesmo? Tô com 21. 21. Quando eu Uhum. era moleque, bem antes disso, eu tava vendo a Fernanda Keller, que é triatleta. Eu lembro de uma entrevista dela falando, cara, eu preciso comer coisas calóricas, então Uhum. eu acho que eu chupo picolé todos os dias e não sei o quê. Eu meio que Sim. gostei da ideia Aham. ali, eu já lia muito, né, sobre nutrição bem moleque. Eu parei de comer carne vermelha com 12 anos, já lendo, seja o livro da minha mãe ou essas coisas todas. E acho que essa parte de caloria, então, nunca Uhum. liguei, continuo não ligando, né? Sim. Mas dos motivos é porque realmente o gasto É muito é alto e você alto. precisa comer. O Kylian mesmo, que a gente tava falando dele, o Kylian Jornet, ele tava dando uma entrevista antes da UTMB comendo pizza com Nutella, antes de correr uma prova de 170 quilômetros na montanha. Inclusive, nessa edição, ele bateu o recorde do percurso, sacou? E ele, antes de largar, tava lá com um pote de Nutella e um negócio de massa de pizza pequena, ele ia botando Nutella naquilo e mandando pra dentro, sabe? Então, tipo assim, você vê que a galera não liga muito pra, É, às não tem vezes, por que ligar. Pelo contrário, na uhum, verdade, a maioria das sim, vezes é o contrário. Não sim. consome caloria suficiente. Eu acho que aí entra mais uma vez aquela situação que a gente tava falando de que nem sempre o alto rendimento vai ser saudável. Talvez um cara que ele quer, pô, ele não quer ser o cara assim tal, algo mais restrito assim seja melhor pra ele, sabe? Com uma alimentação mais certinha e tal. Mas o cara do alto rendimento vai estar gastando muito ali, ele tá desesperado pra comer. Às vezes eu chego em casa assim depois do treino, eu tô doido pra comer logo, sabe? Então, Mas então, vou tipo, dar uma dica aqui, hein? uhum, Pega a dica. aham, Hashtag fica a dica. Ah, os alimentos, os bons e ruins, eu acho que tem momentos para todos, mas uhum, a base é assim, é o que cada alimento te entrega. Eu estou aqui com 3 coisas na minha frente: um copo, um celular e uma xícara. uhum, É como se, cara, os três são principal fonte de energia, é carboidrato. Mas o uhum, copo, ele te dá muitos nutrientes uhum. junto. Aqui, mais ou menos, e aqui é quase que caloria vazia, o Uhum, besteirão. Se isso daqui for a base, pô, irmão, uhum, vai faltar para várias outras coisas. sim, uhum, Provavelmente vai dificultar teus planos, sabe? É exato, claro que tem outras questões aí envolvidas de adaptação dos treinos e tudo mais, né? Só que num contexto geral é isso, é o que uhum, cada um te entrega. O cara sim, deixar de comer uma banana para comer uma pizza. não aí, É algo que não inflama, desinflama para algo que inflama, sabe? Eu tenho essa dificuldade com os atletas, né? sim, Eu falo, uhum, pô, tem momento para isso, para cada coisa ali. Então, uhum, e outra, a gente vê também o quanto de carboidrato que cada alimento entrega. Por isso que uhum, na hora da rapadura, do mel, do que for ali, uhum, às vezes, porra, Léo, eu não quero ou não consigo comer tanto aqui. E a uhum, gente supostamente precisa. Então, tem alimentos que entregam, sei lá, 60, 80% de carboidrato nele. uhum, E outros que tem mais água, né, e tem menos carboidrato, entrega menos carboidrato. Então, a gente vai fazendo esse jogo. Mas é o que sim, quanto te entrega de carboidrato e quanto te entrega de outros nutrientes que são importantes. Porque às vezes uhum, você desidrata porque está faltando minerais. sim, Tem minerais que vai estar ali no alimento, que não vai vai estar, precisar, sei lá, não vai estar na pizza, vai estar na banana, não vai estar na pizza. aham, Entendeu? exato, Então,
Mas tem momentos para todos, ainda Sim. mais eu sou o tipo de nutri que não corto nada, zero, né, restrição de tudo, mas é para entender, do tipo, cara, como é que você já tá aqui, já tá batendo recorde e tal, mas O que que dá pra melhorar aí? O que que dá pra eu afinar, sempre né? penso, né, Sim. como é que a gente pode melhorar mais sem que te botar em nenhuma neura, sem te falar, porra, agora só posso comer a coisinha certinha e tal, não sei o quê, né? E Sim. num contexto que nem a gente estava falando antes, eu mesmo, moleque, na época que jogava bola, eu comia um passatempo recheado todos os dias. Sabe que é todos os dias? Todos Direto. os dias. Todos os dias, meu irmão. E meu percentual de gordura era 4, 5%, inclusive. Né, que eu media. Você mede, falando nisso? Pô, a última vez que eu medi foi na faculdade, na aula de avaliação física. Eu tava com 3% de gordura corporal. Mas isso pode ser pouco, né? Não, Você é bem sabe, pouquinho. Né? Porque para essas provas longas Sim. aí, irmão, a ou galera... vai comer muito durante a prova, ou pode te atrapalhar. A galera, tipo assim, eu tento não manter muito isso sempre, sabe? Porque também quando eu medi isso, eu tava em período de alta, né? Tava fazendo muito volume na semana e tal. Então acho que cabe bastante seu percentual, você diminui muitos quilos e tal. Mas durante o ano acho que não é ideal você manter sempre um percentual de gordura muito baixo, porque você vai demandar daquilo, entendeu? Isso é mais pra quando você tá chegando perto de prova mesmo. Tipo, agora acho que eu tô num shape bem fininho no momento, porque eu tô chegando perto de prova. Mas aí depois da prova também já reduz um pouco o volume de treino, já fica um pouco mais tranquilo, aí o peso começa a voltar ao normal, sabe? Tudo assim, mas normalmente. Você planilha teus objetivos, tipo, anualmente, para tipo, chegar na principal prova do ano? Sim, é tudo planilhado. Tipo, a minha principal prova do ano vai ser o Mundial, né? Então, tipo... Que vai ser quando? Vai ser dia 28 e 30 de junho. Então, tô fazendo... Tá chegando já. Até essa corrida que eu vou correr agora, ela é pensando no Mundial, sabe? Então, tipo, é tudo bem pensado pra poder chegar lá direitinho. A periodização de treino é toda Vai ser tudo aonde? certo. Vai ser em Montenegro. Lá, na Quantas Europa. horas de diferença? Cara, eu não sei quanto é o fuso de lá. É parecido com o da Itália, o fuso de lá. Deve estar umas 4, 5 horas de diferença. E... Putz, o que eu ia perguntar? Quanto tempo antes você vai pra lá? Eu vou pra lá uma semana antes só. Eu vou dia 22 de junho e a corrida é dia 28. 28 e 30, né? Que são 2 corridas, mas com um diazinho de diferença. Vai ser um pouco diferente do que aqui no Brasil, que a gente tá acostumado a correr 2 provas seguidas. Lá a gente vai ter pelo menos um diazinho de descanso. É um pouquinho diferente, mas isso não quer dizer que vai ser mais fácil também. Então... Mas já tá tudo sendo bem pensado. A minha próxima prova eu vou correr aqui no Brasil, em vez de correr 2 dias seguidos, eu vou correr um dia, descansar um dia e correr no outro. Pra já fazer uma Já pensar, entendeu? Em chegar lá bem, sabe? Chegar acostumado com isso. Quantos quilômetros vão ser? O primeiro dia são 5 quilômetros com 1.000 de desnível positivo. E o segundo dia são 20 quilômetros com 1.800 de desnível positivo. Então, são 2 provas bem pancadas. 5 quilômetros com 1.000 de desnível é uma parede praticamente reta, subindo. E o outro dia também vai ser bem pauleira, porque 1.800 de desnível 20 km é muita subida que tem no meio, sabe? Então vai ser uma prova dura. E na alimentação, já pensou? Já. Porque desde antes, eu quero dizer, não só na prova, mas... Pré-prova. Eu vou continuar mantendo o que eu tô mantendo, inclusive... Mas vai mudar, você não vai estar no mesmo país, nem no mesmo continente. Isso é uma parada que até me assusta, porque eu não tenho experiência com isso lá fora, mas como a gente vai ter com a delegação e tal... Eles vão estar preparados. Já tem mais gente lá da minha idade que já competiu em outros mundiais. Então eles já vão saber, me ajudar ali um pouquinho melhor, sabe? Isso daí é importante. E uma coisa que uma vez você me falou e eu comecei a adotar, tipo, de às vezes reduzir um pouco a fibra chegando perto de prova. Tem que reduzir. E botar mais carboidrato e tal. Eu vou te falar que fez muita diferença pra mim você ter falado isso pra mim. Pô, que bom, cara, maneiro. E só trocando ideia assim, você falou isso e realmente... tentar não ficar comendo muita carne, muita coisa assim, muito perto de prova, que... Acho que a gente começa a fazer umas mudanças, inclusive com fibras, né? Até uns 5 dias antes. E aí, 2 a 1 dia antes, então muda mais ainda, porque aí a gente zera a fibra, né? O certo, mais indicado, tá? Não consome carne vermelha também, algumas coisas que podem atrapalhar em alguns pontos específicos aí. Sim. Mas eu fico feliz de saber isso, cara. Maneiro, pô, legal. Bom.
Na minha última prova até fiz uma... No hotel que eu tava ali, tinha a cozinha assim e tal, umas massas. Mas eu falei assim, não, vou fazer uma quentinha e vou levar. Eu fiz uma quentinha lá, botei batata, arroz, um pedacinho de frango só, porque eu já tinha corrido num dia, ter que correr mais um dia. É, mas tem que ter que concentrar bastante nos carboidratos ali, reduzir bastante a fibra, e eu acho que me ajudou bastante, porque eu já tava cansado e eu ia ter que correr uma prova pior ainda no outro dia. Então acho que me ajudou bastante, assim, às vezes não ter comido a comida que tinha ali e fazer uma quentinha antes pra poder me programar, sabe? Tem Acho uma que é coisa que eu importante. costumo falar também, talvez tenha falado para você, sobre a água que a gente bebe. É uma dica. Primeiro, a hidratação é um dos erros mais básicos que a maioria dos atletas em todos os esportes comete. E, tipo, você pode estar suplementando, se alimentando, o que for, cara. Se faltar a hidratação, faltar o hidrogêniozinho que vai sair ali para fornecer energia ali, vai dar ruim, né? Vai ter problema. Mas eu costumo falar para quem treina longo, né, e tudo mais, porque você pode se desidratar consumindo água potável, Uhum. né? Aí as pessoas não entendi. Se eu perco 2 litros de água e estou consumindo 2 litros de água, eu ainda assim posso me desidratar? Eu falo, porque você está bebendo água potável, você não está bebendo água mineral. Uhum. Água de casa, normalmente, né? Então, na época que as equipes, o pessoal que eu lido, vai para prova, época de prova, eu falo, cara, parte para água mineral nesse momento, porque é que nem o isotônico. Na verdade, a água mineral tem mais eletrolitos, tem mais do que os isotônicos costumam ter. Isotônicos são 2 a 3 no máximo. Sendo que um desses, pelo menos, tem na água potável, que será o cloro ou o flúor, normalmente cloro. Então, nesses períodos, vai para água mineral, porque ela está te dando várias coisas que você está perdendo ali. E que Sim. vão ser importantes também. Pode crer, água de montanha tá valendo nessa? Então, supostamente sim. Porque sim. tem até... Uma vez eu postei um vídeo no Instagram que muita gente falou de eu indo num treino, porque muitas vezes nos treinos, às vezes eu não levo muita coisa, dependendo da duração do treino. Eu tento ir o mais leve possível. E eu começo o vídeo, tipo assim, falando, você quer treinar na montanha, tem que acostumar bebendo água aqui. Eu bebendo água numa pedra, assim, água nascendo ali na pedreira e eu bebendo ali. Aí depois um amigo do meu pai veio falar comigo, ele mora ali por perto daquela pedra. Ele falou que uma vez fazer um teste naquela água, a gente conversando por causa desse vídeo, e a água tinha, tipo, muito mineral, sabe? Ela era muito boa pro consumo, e ele falou, não, a água de Petrópolis aqui deixa você mais forte e tal, brincando assim, né? Mas é verdade, sabe? Porque, pô, você vai estar vivendo um negócio que tá saindo ali da terra agora, acabou de passar por um monte de minério ali no meio, sabe? Terra e tal. Exatamente. Então, acho que é válido também. Com certeza. Nas suas refeições, você come rápido ou come devagar? Eu como rápido, mas depende da fome. Então, Normalmente, para todo mundo é isso, tá? Quanto mais fome, uhum. mais a gente quer matar o que está matando a gente, então a gente costuma mastigar menos, Sim. mastigar mais rápido, mas ao mesmo tempo menos, Uhum. né? Sim. Para engolir logo, para ver se mata a fome. Agora eu tô tentando ser um pouco mais educado cada vez mais em relação à comida, porque eu sempre fui muito acelerado com tudo na minha vida, assim. Então acho que muitas coisas desacelerei, inclusive a comida eu acho que eu como mais devagar do que antes, sabe? Com mais paciência pra comer. Tá no processo, tá no Mas processo. é isso aí. Mas a quantidade é muita? A quantidade Muito. de comida? Eu como muito. Eu como bastante. Você tem ideia de quantas calorias, assim, você consome dia também, inclusive? Cara, não. Eu falo mais porque é nosso assunto aqui, porque eu não costumo perguntar. Em consulta, nem pergunto. Aham. Mas é mais pelo nosso papo aqui e tal, a gente tá falando para ter uma ideia e tal. Eu como bastante. Tipo assim, pensando naquele pratão mesmo, assim. É isso aí, eu como muita coisa. Deixa eu ver outra aqui. Mas você tem algum alimento que você não come, ou porque acha que vai fazer mal, ou porque tem a restrição, você falou um pouco de intolerância à lactose, tem alguma comida que você não come? Hoje em dia eu não tenho mais nada. Eu só tive isso quando eu era pequeno. E inclusive eu não tenho alergia a nada, assim. Eu acho que eu tenho uma imunidade boa, assim, pra várias coisas. Então eu como mesmo sem preocupação. Eu me atento muito nas frituras e refrigerante. Porque refrigerante, por exemplo, é uma coisa que o pessoal lá em casa bebe bastante. Sempre teve o costume de estar ali almoçando e tomar um refrigerante. E eu sou o único que sempre tá tomando água, entendeu? Não que eu não tome refrigerante nunca, mas eu quase nunca tomo. Basicamente de bebida assim, o que eu consumo é água
Nas provas, já bebeu Coca-Cola em prova? Não, durante prova não, por causa do gás. Mas já bebi bastante Gatorade, isotônico, esse tipo de coisa assim. Eu até levo na garrafinha às vezes. Mas é basicamente água. Água eu acho que é o que mais vai. Mas em relação a coisa que eu não como, eu só tento me concentrar mais em fritura, nas besteiras assim, e em refrigerante. Tirando isso, eu não corto muita coisa não. Não tem muita restrição. Beleza. Quando você vai viajar na praia, alguma coisa assim, você costuma comer o quê? Quando eu tô viajando, eu como que eu tenho a minha disponibilidade ali, sabe? Mas eu mantenho bem parecido, sabe? Eu tento não mudar muito a minha alimentação. É, Inclusive, agora eu não tenho viajado muito a lazer, assim, eu tô viajando mais por causa dos treinos. Então acaba que já fica uma coisa focada pra isso, sabe? Já vou saber o que eu tenho que comer porque amanhã tem tal treino e eu tô aqui, eu vim pra cá só pra treinar, sabe? Então não vario muito a minha alimentação, não. Suplementação, vamos lá. Você pincelou um pouquinho alguma coisa, eu acho que no início do programa, mas vamos ser mais específico aqui. Toma algum suplemento? Não, tô tomando nada. Zero? Zero. Agora eu não tô tomando nada. Mas agora nada. E tomava antes? Quando eu tava lutando jiu-jitsu, tava tomando creatina e betalanina. Mas tirando essa época aí, eu não, não tomei mais nada, nunca mais na minha Caraca, vida. é difícil pra mim ouvir isso, hein? Segura essa, Brasil! Vai pro Mundial e não tá tomando nada. Ai, meu Deus. Porra. Mas não vai tomar, não? Cara, eu não sei, porque eu não sei, não tenho muito bem um direcionamento do que eu posso ou não, sabe? Mas tô aberto a sugestões, sabe? Do que A puder gente conversa usar. depois. Beleza. Nem uma vitamina C, um ômega 3, um D3. Vitamina nada C eu disso, porque tenho. Isso também entra como suplementação. Vitamina C eu tenho um pé de tangerina lá em casa. Boa. Brincadeira, mas é isso. Bom, é isso. Então, o único suplemento que você toma aí, então, pelo visto, é o isotônico. Isso. Isotônico. Isotônico, assim, até bebo. Hoje eu fiz muita força no treino, me desgastei bastante. Amanhã eu vou precisar treinar de novo, aí eu tomo isotônico. Então acho que é uma coisa que faz bastante parte das minhas semanas, assim. Beleza. Que tipo de prova que você costuma participar, Bruno? Essas de Skyrunning são o meu foco desse ano. Ano passado eu participei de muita prova de trail, que são provas com menos altimetria, mais soltas assim de correr. Mas esse ano eu só tô correndo prova muito travada, um terreno muito técnico, prova bem difícil, dura de fazer, com mais altimetria. Então eu acho que é focando nessa, nas provas de Skyrunning. Existe alguma diferença do esporte no passado para hoje, no presente, você acha? Bom, acho que antes nem Skyrunning tinha. Né? Exatamente, é isso. Acho que o crescimento do esporte tá muito grande, assim, tá cada vez muita gente chegando. Só do ano passado pra cá já foi um boom muito grande, assim, na corrida de montanha. Até por essa parada do ser humano, às vezes começar a valorizar um pouco mais o contato com a natureza, que eu acho que é uma coisa que a gente tá perdendo, a gente não deveria, porque é uma coisa que traz a gente pro nosso estado natural, sabe? E desperta instinto na gente e tal. Acho que isso é bem importante, então eu acho que por isso tem crescido bastante. E também uma coisa no passado que eu posso dizer os europeus começaram com mais a parte de skyrunning e que antes não era um esporte pra eles, assim, eles usavam pra treinar no verão, pro inverno, pra chegar forte pro esqui, entendeu? Então, deixou de ser só uma maneira de treinar e virou realmente um esporte, sabe? E eles usavam pra tudo, né? Porque os caras moram por lá nos Alpes, eles vão estar correndo toda hora na montanha. Vai sair pra dar uma corridinha de casa, vai ter que subir a montanha correndo, entendeu? Então, acho que deixou de ser só uma maneira de treinamento e virou um esporte consolidado, assim. E você usa alguma roupa, algum acessório, alguma coisa específica para Sim. treinar? Inclusive, é diferente treinar e competir? Tipo, existe uma roupa que eu uso para treinar, mas e outra diferente que eu uso para correr, para competir mesmo? Não, as roupas eu uso as mesmas pra competir, pra treinar. Eu gosto de estar bem acostumado com aquilo, com o que eu vou usar durante a prova. Então, eu gosto de estar treinando com o que eu vou usar mesmo. Agora eu tenho o apoio da marca DV Force. Eles me ajudam com todo o meu material de vestimenta, essas coisas assim.
E eu tô usando as roupas dele, tô gostando muito. E é roupa de corrida aparentemente normal, só que as roupas de corrida de montanha elas vão ter um reforço um pouco maior, sabe? Porque, pô, pode cair, rasgar ali, então não vai rasgar à toa, sabe? Tem mais bolso, porque você precisa dos bolsos às vezes pra botar alguma coisa assim, porque você vai estar sozinho na montanha, você precisa ser mais autossuficiente. Não basta às vezes só a mochilinha. Você precisa de um Sozinho, às bolso vezes ali. eu levava até a atadura mesmo. Né, então, mas tem que levar kit de primeiros É. socorros, essas coisas. Nas provas são até obrigatórios kits de primeiros socorros. Então, porque você tem que saber se virar. Então, uma roupa pensada também pra autossuficiência, sabe? Uhum. E além disso, o tênis também, que é um tênis completamente diferente. Você já correu na montanha, sabe como é que são os tênis de corrida na montanha. Tem aquelas cravas, tem marcas... Tipo pneu de moto, É, um cross, exatamente. tem garra cross. Exatamente, tem marcas que tem uma tecnologia desenvolvida para não escorregar na pedra, umas que vão aderir melhor na lama, sabe? Eu tenho tênis, tipo assim, cada tênis meu, assim, tem uma especificidade, sabe? Um vai funcionar melhor na lama, tem outro que funciona melhor em tal lugar, sabe? Tem um que vai ser melhor nas pedras. Quantos tênis você tem? Que eu tô usando no momento agora são 4 tênis, de corrida de montanha. Você descarta de quanto tempo? Eu ainda não descartei nenhum, eu vou remendando eles até no máximo que eu puder. Patrocínios, por favor. Se puder vai ajudar muito. Pra sair do patrocínio e ficar no patrocínio. Exato, porque é complicado. Mas aí, enfim. Mas eu vou fazendo eles durarem o máximo que eu posso, sabe? Vamos fazer uma vaquinha online, cara, pra ir pra competir mundial, gente. A minha vaquinha tá disponível no meu Instagram, inclusive, tá? Eu botei lá o link na minha bio. Quem quiser olhar lá no meu Instagram, Bulê_Bruno. Eu falei, não, mas é sério, fiz mesmo. Pronto, a gente coloca no final aqui. Cara, porque essa questão de patrocínio e apoio aqui no Brasil é muito difícil. Pra mim que tô chegando agora no esporte, sou muito novo. Eu tenho bons títulos, mas não são tantos. Tem gente que tem muito título aí. Então as marcas, pô, às vezes não vão estar dando tanta ênfase Mas você assim. já tá mostrando seu diferencial, Sim. promissor aí. Exato. Então, mas eu tenho fé de que vai crescer, de que vão aparecer mais patrocinadores aí ao longo do caminho. E quem sabe com os resultados do Mundial aí eu não consigo alguma coisa boa, sabe? E ao longo do ano também com as provas que eu vou correr aqui no Brasil, porque ainda tem algumas provas para correr aqui, provas grandes pela Missão e o TMB, que eu vou correr aqui no Brasil também esse ano. Então, acho que dá pra desenrolar alguma coisa boa, sabe? Só tem que correr um pouco mais. Brunão, a gente acabou hoje, mais uma vez, ficando um pouco sem tempo. O trânsito, às vezes, para chegar aqui, ele dá uma enforcada na gente. Sim. Tem ainda algumas boas perguntas aqui que eu acho que eu vou pedir para você passar a responder para a gente, de repente, no Stories, e a gente ou coloca aqui ou deixa só no Instagram, no Instagram de ambos aqui, porque a gente não vai conseguir terminar. É uma pena, cara. Enfim, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Perfeito. Esse bate-papo foi produtivo. Tem pergunta de seguidor. Eu vou jogar tudo para lá depois. Beleza, fechou. Mais uma vez, a gente vai acabar aumentando o nosso tempo aqui. Mas para finalizar o programa, a gente costuma perguntar se tem algum recado, alguma mensagem bacana que você queira deixar para quem está assistindo, ou para quem vai começar a correr ou está correndo. Você tem? Tenho. Você tem que se divertir com o esporte, fazer o seu e lembrar sempre que se você não tiver diversão enquanto você está treinando, você nunca vai conseguir botar aquilo que você está se testando à prova. Então, acho que é isso. Acho que aproveitar aquilo. Por mais que doloroso que seja, tem que aproveitar o que você está fazendo e acreditar no seu processo. O perigo, acho que para iniciar, acho que todo mundo vai, e quem inicia e quem dá uma certa continuidade está tendo prazer. O problema é depois quando vai fechando, vai profissionalizando mais, não sei o quê. Sim. Aí o perigo é, de repente, ir perdendo o prazer. Às vezes as pessoas se frustram e querem, tipo, ser melhores do que elas o tempo todo e tal, e eu acho que não deve ser assim. Acho que a gente deve curtir o que a gente tá fazendo e tem que confiar que no processo que uma hora vai funcionar, sabe? Tem que focar nele, não importa quanto demore, tem que estabelecer suas metas e enjoy the ride, sabe? Contigo tá funcionando, né? Isso aí. Isso aí, boa. Então, irmão, Tamo obrigado. Junto. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, seja bem-vindo sempre. Gente, obrigado para quem ficou até aqui.
Esse foi mais um Tá na Mesa, né? Um podcast diferente, porque a gente quer saber mais o que eles fazem do que eles falam. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, curte aí, segue o canal, curte o episódio. E você pode mandar perguntas para ele, inclusive tanto pelo Instagram dele, que a gente vai colocar aqui embaixo, como pelo nosso, né, que a gente também deixa aqui embaixo. Se você quiser indicar alguém para estar aqui na mesa com a gente, também vai ser super bem-vindo. A gente pode colocar lá para a gente que a gente procura essa pessoa. E também mandar perguntas para o próximo convidado, que a gente sempre coloca um pouquinho antes ali, no início da semana. E aí, se você tiver alguma pergunta para tentar ser feita aqui, hoje, infelizmente, quem mandou, desculpa mais uma vez, não deu, mas a gente vai sempre tentando e vai colocar de alguma forma, em alguma rede social, de algum jeito, tá? Obrigado. Tá na mesa.